nós vamos conversar com a psicanalista, especialista em psicologia positiva, Mônica Barg. Tudo bem, Mônica? Tudo bom, Denise? Tudo bom. Muito bom estar aqui. Obrigada. Mônica, o que é psicologia positiva? Então, boa pergunta, Denise. Psicologia positiva é uma área da psicologia que se desenvolveu por volta de 15 anos atrás, né? Principalmente com um estudioso chamado Martin Seligman. E qual que é a ideia? A ideia é que a psicologia, como a gente conhece, ela se desenvolveu muito no mundo pós-guerra e ela foi se focando na patologia, né? Naquilo que o indivíduo precisava melhorar, né? E a psicologia positiva chega justamente para estudar, né, e iluminar aquilo que o indivíduo já tem de positivo. Então, as nossas virtudes, os nossos talentos, né, aquilo que a gente tem de recursos pessoais que podem ser potencializados para uma vida mais saudável, mais prazerosa, a busca da felicidade. Então, basicamente, a psicologia positiva ela vai estudar a saúde e não a doença, né? Isso é um Então, essa é a diferencial diferença. da psicologia tradicional ou não? Qual é a Sim, diferença entre a psicologia tradicional e a psicologia positiva? então, primeiro que a psicologia positiva não nega nem contradiz nada da psicologia tradicional, somente que é um braço de estudo, né, que ele não vai focar no problema. Então, dando um exemplo muito simples da nossa vida, em geral, né, a gente a gente ia, né, uma coisa mais do passado, a um psicólogo quando tinha algum incômodo, quando tinha alguma coisa que você achava que precisava resolver ou melhorar, né? A psicologia positiva, ela vai tratar de você se potencializar. Então, na verdade, você não precisa ter o incômodo, mas você pode ter, através dos seus talentos, através dos seus pontos fortes, através de quem você se tornou, através da educação que você recebeu, você potencializar a sua vida, você encontrar caminhos para usar da melhor maneira seus recursos. Então, não vai focar, né, naquilo que o indivíduo tem, vamos dizer assim, de dificuldade, e sim os recursos que ele tem, recursos pessoais, que todos nós temos. Às vezes, eles só estão usados no lugar errado, né? Então, costumo dizer, você está usando uma chave de fenda, mas era uma chave de parafuso. Então, você está usando a ferramenta errada no lugar errado, mas você tem como potencializar isso. Então, se eu entendi, isso pode ser aplicado desde uma escolha profissional até uma escolha por uma atividade prazerosa em caso de pessoas que já estão resolvidos profissionalmente, mas estão, de repente, aposentados e passam um dia sem ter o que fazer e, de repente, estão em busca de alguma coisa que dê prazer. É isso? Exatamente, é isso. Você falou a palavra perfeita, Denise, a escolha, né? Então, desde a escolha lá, quando a gente pensa na educação de uma criança, você vai escolher determinadas linhas de educação, né? A gente sabe que em países fora do Brasil, por exemplo, a educação já pode ser direcionada de acordo com talentos que a criança vai manifestando. Aqui a gente ainda já tem algumas escolas trabalhando com isso, mas ainda é bastante incipiente. E acompanhando, então, a vida, né? Depois você vai ter que escolher o estilo de vida que você vai ter, onde você vai morar, se vai ter uma família ou não, que tipo de trabalho. Então, a gente vai fazendo sucessivas escolhas durante a vida e a psicologia positiva vai apoiar essas escolhas. Quando a gente já está lá, né, no terceiro ato da vida, como a gente diz, né? Tem outras escolhas para fazer. E, na verdade, nos dias de hoje, onde você tem uma longevidade, né? Onde a gente está vivendo mais,
20 anos, às vezes 30 anos do que era a média no passado. Então, eu não posso fazer uma escolha e ficar 20 anos ou 30 anos carregando essa escolha. Pode ser que ela não seja mais prazerosa, ela não faça mais sentido, né? Então, a gente sabe que terão outras escolhas nesse momento da vida também, né? Numa idade onde você já teve um avanço profissional, mas você pode ter outra carreira, às vezes você vai morar numa outra cidade. A gente tem também, muitas vezes, pessoas que casam de novo, ou nunca tinham casado, ou porque os cônjuges faleceram ou se divorciaram, não importa. Então, são outras escolhas, e essas escolhas podem ser feitas de uma maneira positiva. Certo. No caso de pessoas que moram no caso que a gente está, né, fazendo Sim. no canal, né, do residencial israelita, são pessoas ativas até um determinado momento, mas que moram numa instituição, né, junto com outras pessoas. Onde se aplicaria isso? Assim, qual motivação que poderia se dar dentro de um espaço que a pessoa está razoavelmente limitada? Então, a primeira grande motivação, né, dentro de um ambiente como esse, né, um residencial já de idosos, né, pessoas que já viveram várias experiências, a primeira questão é na própria socialização, né? Então, quando a gente pensa num residencial, a gente sabe que vão ter pessoas que elas se motivam de maneiras diferentes, elas têm talentos diferentes, elas têm, na verdade, perfis completamente diferentes. Então, na própria socialização, os próprios responsáveis, vamos dizer assim, né, que trabalham com esse grupo, podem aplicar determinados conhecimentos da psicologia positiva. Então, vou dar um exemplo muito simples, né, que a gente sabe que tem pessoas que elas se motivam e elas se encantam por estar num ambiente externo, né? Gostam do jardim, do parque, do ar livre, e tem a outra pessoa que é exatamente o contrário. Você fala para ela ir tomar um sol, ela não tem nenhuma vontade de fazer isso, mas ela se motiva, por exemplo, com um livro, né? Com um vídeo, com uma outra coisa. Então, quando você percebe esses motivadores, isso já ajuda na socialização do próprio grupo, né? Isso numa questão do grupo. Numa questão individual, né? É você reconhecer qual é o seu perfil, ajuda você a se agregar em determinadas atividades e outras não. Então, esse mesmo exemplo que eu dei da atividade externa ou interna, ok, eu não preciso me obrigar a fazer alguma coisa, eu sei que a minha preferência é a outra, e tudo bem, né? Então, entra num circuito assim, de cada um fazer aquilo que tem mais vontade ou que tem mais motivação para. E num caso específico, ainda falando de uma instituição de longa permanência, poderia ter um profissional, né, assim, um psicanalista, que fizesse uma análise do grupo e em termos de grupo, sugerir atividades. Isso é possível também? Sim, isso é possível. Você pode, por exemplo, aplicar uma coisa muito simples, né, que é justamente um perfil motivacional, né, e através desse perfil motivacional você consegue fazer atividades para o grupo. Você vai ter um grupo que se motiva mais por determinadas características de um perfil, outro grupo que de outra maneira, e tem uma coisa que é bacana, é que quando você também explica para o grupo que você tem que ter atividades para os motivadores do tipo A ou do tipo B, o grupo aceita participar muito mais das atividades, porque ele sabe que ele vai fazer uma atividade que ele às vezes não curte tanto, né, que não é o perfil dele, mas ele sabe que depois vai ter a que ele adora fazer, né, e vice-versa. Então, em geral, esse tipo de aplicação traz engajamento, né, para o grupo participar. Quando uma pessoa está deprimida, né? De que forma que
pode ser aplicado na psicologia positiva? Então, primeiro a gente precisa tomar cuidado com a palavra deprimida, né? Porque a gente usa essa palavra para um monte de coisas. Então, a gente sabe que existem as depressões químicas, né, que precisam de suporte, de remédio, de psicanálise, terapia, enfim, né? A gente tem níveis também de depressão, às vezes a depressão ela vem depois de uma perda de um ente querido, um luto, uma coisa. Então, assim, primeiro é reconhecer o que é essa depressão, né? Mas falando de uma maneira genérica, né, sem uma análise de um caso específico, a psicologia positiva ela vai ajudar você a, vou falar numa linguagem bem simples, colecionar emoções positivas, tá? Então, a gente fala assim, poxa, mas eu só tenho pensamentos horríveis, né? Eu só tenho pensamentos que me deixam para baixo. Então, a novidade é você e todo mundo, porque a gente vem lá com o nosso chip instalado de fábrica, onde todos nós temos emoções básicas. E as emoções básicas, a gente só tem uma positiva, que é a alegria, né? Para 4 negativa, que é tristeza, medo, nojo e raiva. Todo mundo já nasce com esse kitzinho instalado. E a gente tem nojo. nojo, né? Porque se você pega um bebê bem pequenininho e você vê que ele tem nojo, às vezes, das próprias fezes, do cheiro, né? Uhum. E a gente tem uma emoção que é neutra, que é a surpresa, que pode ser boa ou nem tanto. Então, a gente já vem com isso, né? O que a psicologia positiva ensina? Ela ensina que eu vou me concentrar a colecionar as boas, porque eu preciso de 4 boas para invalidar as minhas 4 negativas que já vêm de fábrica. Então, eu preciso ter muito mais emoções positivas do que negativas. Aí vamos dar um exemplo da atualidade, né? A gente está aqui nessa pandemia, aí vem alguém e fala, poxa, mas eu estou aqui no residencial, não tem um ano que eu não vejo meus filhos, ou meu neto, ou qualquer coisa assim. Claro, né, gente, que tem uma dor aí, a gente não vai negar, tem uma saudade, tudo bem, mas onde que está a emoção positiva? Ah, eu aprendi a usar o Zoom, eu agora faço uma ligação de FaceTime, eu consigo falar também com meu filho que mora fora do Brasil, e eu aprendi uma coisa nova, eu consegui ultrapassar uma barreira, então eu vou pegar essa emoção positiva me colecionar realmente a palavra, ela, ao invés de eu ficar lamentando, não consigo ver meu filho pessoalmente, tal, porque é uma coisa da circunstância de hoje, né? Então, a gente sempre vai ter elementos negativos, né? A gente pode falar do clima, da política, enfim, do tempo, da dor, mas a gente vai, então, voltar para aquilo que eu consegui fazer, né? Então, aquela mesma ideia da pessoa que, sei lá, quebra um pé, né? Quebra o pé, é ruim, tem que usar a muleta e tal, mas eu consegui dar 2 passos com a muleta, eu consegui dar 3, eu já estou caminhando. Essa é a história ideia. do copo, né? Aquela história do copo, sempre olhar pela parte cheia e não que está vazia. Exatamente, que é o quê? A parte cheia do copo é você colecionar a emoção positiva, né? Eu guardo ela. E aí, no dia que eu falo que é um potinho que você vai lá colecionando, aquele dia que você está com mais saudade, aquele dia que você está mais tristinho mesmo, ou que, né, não está tão forte, ou não tem nada que você gosta para fazer, então eu vou lá e vou beber daquela fonte, né? Então eu vou usar o Zoom para falar com alguém, eu vou, né, usar aquele recurso para alimentar o positivo. Pelo que a gente está conversando, dá para entender que existe sempre alguma coisa positiva que a gente pode identificar e até para justificar a nossa caminhada, né? Porque é difícil. Isso que você falou é muito importante porque exatamente a pandemia ela mostrou que existe exatamente isso. As pessoas aprenderam novas ferramentas, encontros que eram limitados a um local presencial passaram a poder ser
frequentados por pessoas até fora do país, então possibilitou esse encontro, né? Então, Exato. realmente existe sempre, é só a gente saber identificar e usufruir, né? Exatamente. E aí você falou uma outra palavra que é muito interessante, Denise, que é o usufruir, né? Em psicologia positiva, a gente usa o termo savoring. O que quer dizer savoring? Vem do inglês, né? De saborear. Então, a gente precisa saborear os bons momentos. Então, para aquela pessoa, por exemplo, que gosta do outdoor, voltando no exemplo do ar livre, né? Num dia, como a gente tem aqui no Rio de Janeiro, nenhuma nuvem no céu, um dia maravilhoso, ela tem prazer em saborear isso. Então, ela vai dedicar tempo e ela vai, né? Uma parte do dia dela é para isso. Isso é uma recarga, é como se a gente tivesse colocado lá o celular na bateria, recarregando. Aquela pessoa que ela é mais indoor, que ela gosta de outras coisas, ela vai saborear uma música clássica, um concerto, um vídeo, às vezes um livro, às vezes uma boa conversa. Então, ao entender o seu perfil, você pode escolher isso, essas suas atividades, né? E a gente chama, né, de que são atividades que você escolhe, né, intencionalmente para abastecer e recarregar essas emoções positivas, né? Então, assim, uma coisa que a pandemia também trouxe para a gente, né? Cheio de gente aí que recarregava emoção positiva no shopping, né? Não dá mais, né? Até dá para comprar online, mas não é a mesma coisa. Então, vamos escolher outras atividades intencionais, né? Ou seja, com a intenção de saborear. E a gente faz isso às vezes intuitivamente, né? Todos nós, mas quando a gente está, às vezes, num grupo, né? Num estilo de vida onde você tem mais tempo durante o dia, né? Mais tempo para fazer escolhas intencionais, é muito importante conhecer isso, porque às vezes você se aborrece ou se alegra de acordo com a atividade intencional que você escolhe. Entendi. Você falou algumas coisas que eu já ia te pedir, como algumas dicas para as pessoas tentarem utilizar, né, esse lado positivo no seu dia a dia. A gente está realmente, a gente sempre toca na mesma tecla, mas infelizmente é o que a gente tem, né? A gente está, todos os dias parecem iguais, né? E principalmente para pessoas que já estão aposentadas, que passavam um dia fazendo um passeio e infelizmente não podem mais. Existe alguma dica para as pessoas que têm essa limitação? Sim, realmente eu acho que tem esse desafio, né, dos dias parecerem um pouco iguais, mas assim, a principal dica que eu dou é não deixa o seu dia acontecer, né? Porque às vezes a pessoa que já está, ela não tem mais o compromisso de trabalho, né, que era aquilo que tomava o tempo e que às vezes fazia o dia muito cheio, ela não tinha tempo para nada, agora ela tem tempo para tudo e não consegue fazer nada, né? Então, a primeira coisa é não deixe o dia acontecer. O que eu quero dizer com isso? Divida o tempo em fatias. Então, tem a sua hora do café, tem a sua hora do almoço, tem a sua hora do jantar, tem a sua hora daquilo que você gosta. Leitura, hora de leitura, TV, hora de TV, conversa, hora de conversar, né? Trabalhos manuais, a mesma coisa. O que você gostar de fazer. Então, a gente tem essa bênção, né? Que eu digo que para a gente o tempo já veio dividido em fatias. Então, vamos usar as fatias e no dia anterior saber o que você quer fazer no dia seguinte, não deixar acontecer. Planejamento, né? Planejamento, exatamente, porque isso faz com que você coloque objetivos. Eu estou no meu grupo de leitura, eu estou fazendo um artesanato, eu vou terminar para dar para alguém que eu vou ver no sábado, ou qualquer coisa que vá dando uma cadência para isso. A gente percebe que quando não há o planejamento, quando o dia acontece, além deles parecerem totalmente iguais, quando chega no final de uma semana, às vezes no final de um mês,
você não sabe o que você fez, você não sabe o que Ou então você você não fez, aprendeu. realmente não fez É, nada. ou não fez realmente nada, mas às vezes, principalmente, às vezes você aprendeu coisas novas, mas você nem deu importância para aquilo. Então, assim, essa coisa do planejamento é bastante importante. E uma outra dica também é: todos nós temos um horário de preferência, né? Tem gente que produz mais de manhã, tem gente que é mais no final do dia. Então, coloque as coisas, as atividades que são fáceis para você fazer no seu horário pior. Por quê? Porque é fácil, assim, às vezes fazer uma ligação, É. às vezes é fazer uma conta, né? Uma coisa que você precisa fazer. Aquele horário que você não está tão produtivo, coloque aquilo que é fácil para você fazer. Aquilo que é mais difícil ou que é mais intenso, às vezes não é só difícil, é intenso, né? Uma coisa que você tem que prestar muita atenção, coloque no seu melhor horário. E aí, no final do dia, a tendência é você estar menos cansado e sentir que o seu dia rendeu mais. Quando eu coloco a coisa difícil para fazer no horário que eu não estou bem, provavelmente eu vou gastar o dobro do tempo e eu vou achar que eu não fiz nada o dia todo. Entendi. Então, isso é Esse também. trabalho que você faz, como é que ele é? Agora vamos falar o lado profissional, alguém que tem interesse em ter algumas sessões, como é que é? É mais ou menos igual à terapia? Explica como é que funciona. Então, o trabalho é um trabalho terapêutico, né? Claro que ele tem eu sempre faço uma conversa totalmente sem compromisso, porque eu entendo que cada indivíduo é um indivíduo e ele traz um determinado contexto. E a partir então dessa conversa inicial, enfim, dou mais detalhes também do trabalho e eu vejo se essa pessoa, se aquilo que ela está trazendo de conteúdo é alguma coisa que a gente pode trabalhar evolutivamente, né? Então, quantas sessões são? Depende da pessoa, mas eu não acredito em você ficar para sempre fazendo um trabalho. Você pode fazer até com o mesmo profissional, mas com focos diferentes. Então, qual que é o foco que a gente vai trabalhar numa primeira aproximação? Depois pode mudar o foco e assim até se estender um pouco mais. Mas essa é a ideia. Então, eu faço essa conversa inicial. Em geral, depois são sessões de 1 hora, né? É um trabalho super E personalizado. é individual mesmo. Por exemplo, um casal. Indivíduo. Um casal pode fazer junto? Então, precisaria avaliar o que eles querem trabalhar, Entendi. né? Dependendo do que eles querem trabalhar, sim, e aí, dependendo também do que eles querem trabalhar, poderia ser ou eles fazem todas as sessões juntos, ou fazem parte separado e parte Você junto. propõe, é porque eu entendo isso assim, você fazer tipo, eu vou falar uma palavra velha, tá? Mas uma palavra não, é um conceito velho, um teste vocacional, né? Que Não, nem na usa verdade, mais, hoje mas não se usa teste eu sei, vocacional, você até falei que era porque velho. não é só, isso não tem só o objetivo de trabalho, tá? Pode ser para qualquer aspecto da sua vida. Não, O que sim, a sim, gente usa. desculpa, é que eu falei teste vocacional, porque eu me lembro que o teste vocacional era para ver a aptidão da pessoa para determinada, no caso, a profissão. Mas no caso aqui não seria a profissão, seria do gosto da pessoa em relação a tudo. Então, a gente usa hoje o que se chama, né, o nome bonito são os assessments, né, que Hum, são, na verdade, alguns testes muito simples, né, de avaliação de perfil. Então, lá eu posso identificar um perfil motivacional, posso identificar os talentos, os pontos fortes, as virtudes, e isso ajuda a fazer o trabalho com a pessoa. Eu uso, em geral, esses assessments, assim, com parcimônia, né? E uhum. eu sempre penso da seguinte maneira, né? O teste ou esse assessment, ele é um levantador de conteúdo. Então, o que eu digo um levantador de conteúdo? Ah, saiu lá que o fulano, ele tem o talento X, né? Eu sempre vou trazer aquele conteúdo para a pessoa concordar ou discordar, né?
porque, veja, o especialista no indivíduo é o indivíduo, né? Então, eu não acredito que o teste possa trazer um rótulo, não é esse o objetivo, mas é a gente levantar o conteúdo. Eu tenho tido, assim, super boas experiências, em geral, com os assessments trazem um conteúdo que a pessoa concorda, já aconteceu, mas é bem raro a pessoa discordar de tudo, isso é muito, muito improvável, né? E aí, a partir disso, a pessoa vai se reconhecendo e usando esses motivadores, esses talentos, essas virtudes, justamente para buscar as atividades intencionais que são mais prazerosas, para buscar o savoring que a gente falou, né? Para buscar esse saborear, para construir esse dia de uma maneira mais positiva, e não simplesmente ficar, vou dar um exemplo assim, né, muito simples, mas ai, que chato, hoje tem aquele evento de música, eu não gosto de música. Então fica se apegando naquilo que ele não gosta, né, reclamando que não é coleção de... que reclamar não contribui para a emoção positiva, né? E aí vira, às vezes a pessoa fica lá muriando, e isso vai minando os recursos que ela tem. Ela começa a não usar isso, né? Por quê? Porque todo esse discurso, essa narrativa daquilo que ela não tem, do que está faltando, do que ela não gosta, vai nublando quem ela é. Então, essa é a ideia. Certo. A partir de que idade a pessoa pode ter esse tipo de encontro, né, com você, e até quando? Qual é o limite, assim? Não tem? Não, o céu é o limite, não tem Qual é o limite? limite, né? Enquanto a pessoa tem vontade de se desenvolver, tá valendo, né? Eu atendo jovens a partir de 16, 17 anos, né? Que principalmente o assunto principal deles é uma escolha, às vezes, de carreira, mas não somente, Aham. né? Crianças eu não atendo, mas tenho colegas que atendem, né? Existem trabalhos bem bacanas, com atividades lúdicas feitas para as crianças. Então, assim, na verdade, não tem limite, é uma questão do profissional trabalhar. Eu atendo bastante gente jovem, muita gente nessa fase de transição, 50, 60 anos, né? Onde você começa a planejar, e tenho pessoas já 70, 75, 80, que eu acho muito legal, que E querem se buscam desenvolver, uma buscando. motivação, né? Isso, às vezes tem lá a pessoa que está com, sei lá, 75 anos, aí resolve escrever um livro, ou resolve fazer um outro projeto, enfim, ou mudar também de país, né? E aí ela busca um apoio para construir essa transição. Ótimo. Mônica, queria te agradecer. Imagina, eu que Você agradeço. sempre disposta a colaborar, a nos informar, e isso porque também está dentro de é, uma nova carreira, né? Assim, carreira não, mas é uma atividade nova, né? Sim, Não sei se é atividade também. Como é que a gente... É eu uma acho que é profissão uma nova, abordagem nova, abordagem nova é uma dentro da área abordagem de nova. psicologia, Uhum, né? Então, exatamente. é isso aí. Muito obrigada, tá, querida? Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho no lar, né? Obrigada. Agradeço aí você, agradeço a diretoria e fico à disposição para sempre que eu puder colaborar, Oba. tá Obrigada, bom? Mônica. Um beijo. Obrigada a você, tchau, tchau.